Cientistas no mundo todo comemoraram e ainda comemoram a saída de Donald Trump da presidência dos Estados Unidos a partir do ano que vem. É que durante os 4 anos em que esteve e ainda está no poder, o republicano não admitiu mudanças climáticas, reverteu regulamentações ambientais, bem como de saúde pública, além de confundir a ciência e as instituições científicas. As atitudes de Trump contrariaram evidências científicas, agravando ainda mais a situação em que vivem os Estados Unidos, por exemplo, país que tem o maior número de casos e de mortes pelo novo coronavírus. Com a mudança de liderança no país mais rico do mundo, de que forma a ciência ganha com isso, assim como a população mundial? É sobre esse assunto que a gente fala mais agora com o doutor em Química pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, Gustavo Simões, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Gustavo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Prazer falar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O senhor avalia como sendo quais os maiores ganhos para a ciência a partir da troca de comando na presidência dos Estados Unidos? Bom, como você, na chamada você mesmo colocou, né, essa pauta negativista do ponto de vista ambiental, a própria científico, né, muitas vezes questionando certos pontos científicos claros aí que cientistas renomados do mundo colocaram sobre o Covid e outras coisas. A saída acho que é importante porque, de certa forma, de uma forma bem forte, o Trump é um influenciador mundial, né? Muitos governos e até mesmo muitos seguidores acompanham isso. Depois dessa polarização que a gente teve no mundo aí depois de 2016, isso acaba influenciando, acho que positivamente, em diversos países aí, inclusive aqui na América Latina e países também da Europa. Então eu vejo como positiva a entrada do Biden. E assim, que também tem uma preocupação grande com a parte ambiental, com a parte científica também, com a parte de saúde, né? Acho que isso vai trazer bons frutos para toda a população. Pois é, além de retirar os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, Trump revogou um conjunto de regulamentações destinadas a reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Ele repetidamente disse que o aquecimento global é uma farsa. Agora, com Joe Biden, existe a expectativa de que os Estados Unidos voltem ao Acordo Climático de Paris, nesse sentido especificamente, em relação a esse cuidado ou a essa preocupação mundial sobre o aquecimento do planeta. Que pontos o senhor destaca como consequência da volta dos Estados Unidos ao Acordo Climático de Paris, que é uma possibilidade? Eu acho que o Biden já sinalizou que deve voltar, né? E isso, os Estados Unidos é um país fundamental, porque com certeza ele estando no acordo, ele vai cumprir as políticas, né? Porque também é um país que gera muita emissão, principalmente por conta de carros e tudo mais. Mas existe também acho que com o Biden, como existia com o Obama, no caso especificamente o setor automotivo, que é um setor importante lá, toda uma política, por exemplo, para troca por carros elétricos, por veículos que fossem menos poluentes e tudo mais. Então acho que isso vai ser uma das diretrizes da política nos próximos 4 anos dele. A gente viveu nesse período também uma questão de negacionismo da ciência como um todo. E há uma consequência direta nisso durante a pandemia do novo coronavírus, que em diversas situações, algumas questões que deveriam ser tratadas de maneira bem séria acabaram politizadas. O senhor acredita que essa mudança dos ventos lá nos Estados Unidos com relação à ciência, ela pode encontrar algum tipo de reverberação fora de lá, chegando até aqui no Brasil com a maior valorização da atividade científica, da produção científica? Eu acho que sim. De certa forma, os Estados Unidos é um dos países que mais
publica, né, que mais produz ciência. O problema sempre é quando a gente trata um fato que é pragmático, né, como a ciência, analítico de forma politizada, que a política sempre pode ter os lados a favor ou contra, né, é relativo. Então, essa politização desnecessária de certos assuntos, né, que tem comprovação científica, até mesmo em questões da Covid, vacina, protocolos e tudo mais, isso é problemático. Isso, de certa forma, reflete nos governos populistas e de direita e acaba influenciando diretamente. A ciência, em relação especificamente ao Brasil, eu acho que o Brasil, com os recursos ainda que escassos em relação aos Estados Unidos, consegue ter cientistas aí renomados em áreas importantes da biologia, da própria química e da área de materiais, que não deixa a desejar em nenhum país do mundo. De certa forma, você tendo diretrizes mundiais mais científicas, acabam suportando, porque a comunidade científica ela não é local, ela é global, né? Os pesquisadores eles se comunicam e se falam, então de certa forma isso vai influenciar todo o mundo, né? Esses negacionistas agora durante o período da pandemia chegaram a comparar a ciência a uma religião, indicando ou sugerindo que as descobertas científicas, na verdade, eram uma questão tão dogmática quanto a própria religião. Como os cientistas rebatem esse tipo de crítica, doutor? Não, até parece piada comparar a ciência com a religião, né? As descobertas, elas são totalmente pragmáticas e realistas, né? Elas não são baseadas em ideias e dogmas, né? São hipóteses, né? O que de fato é a ciência? O cientista tem uma ideia, uma hipótese, e ele vai lá e valida ela teoricamente ou experimentalmente, né? Então todos os fatos são comprovados. Vamos imaginar um caso simples a vacina funciona ou não frente ao Covid. Não é um dogma. Foram feito um estudo randômico com milhões de pessoas e vai se provar que aquele tipo de vacina X ou Y elimina X estatisticamente dentro de uma probabilidade. Então é um fato real, né? Não existe dogma na ciência. Quando a gente vê figuras como Donald Trump ou o próprio presidente Jair Bolsonaro com essa postura mais negacionista, a gente se pergunta, isso é movido por outros interesses ou de fato está na essência do pensamento deles, essa negação diante da ciência, o que acaba provocando impacto no pensamento de muitas pessoas. A gente não raro encontra, não é, pessoas no nosso dia a dia que também com essa postura negacionista. Por que, na sua avaliação, ainda tem tanta gente que nega a ciência? Do ponto de vista dessas pessoas extremamente importantes, né, são líderes de país, é difícil imaginar que não existe um interesse econômico, político, né, por trás de toda esse tipo de pensamento, né. É difícil não acreditar nisso. Mas, de certa forma, essas pessoas influenciam. E muitas vezes, hoje, como a gente vive de fake news, de matéria, se você está dentro de um grupo, seja A ou B, você vai só receber aquele tipo de informação que A ou B querem que divulgue. E, de certa forma, as pessoas acabam acreditando que aquilo é realista. As pessoas hoje em dia não têm mais a cultura de buscar mais a fundo, ver se aquilo realmente é um fato relevante, quem que escreveu aquele artigo, é um veículo importante. Então você acaba acreditando, muita gente acaba acreditando naquelas pessoas que eles acreditam mais, né? E isso, de certa forma, influencia muito a sociedade. De toda essa questão de polarização que a gente tem vivido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque as pessoas cada vez mais acreditam só naquelas linhas que
que elas têm mais afinidade, sem olhar o outro lado, ou aprofundar-se nas discussões, né? No caso particular do Brasil, como é que o senhor acha que o negacionismo da ciência compromete o futuro do país? Olha, o futuro porque vamos pensar, um país, a gente só vai ser um país como os Estados Unidos, como os países europeus, os países da Europa, quando a gente investir em ciência, pesquisa e inovação. Se você pensar, um exemplo clássico da última, que tem saído muito na parte econômica, falamos sobre a Tesla, que é a empresa do Elon Musk, que faz carro automotivo. Hoje ela tem um valor de mercado maior do que a Toyota, do que a Ford. Mas por quê? Ela tem milhares de patentes, de baterias, de como o veículo elétrico ou carros autônomos vão andar, e tudo isso foi construído com o quê? Com ciência, com pesquisa, com interação com a universidade. Ultimamente, de forma federal, até mesmo estadual, eu estou aqui no estado de São Paulo, tem havido uma certa negação da ciência, ou não só nesse ponto de achar que não é um investimento, é um investimento que não vale a pena. Acho que é muito pelo contrário. Investimento em pessoas, recursos humanos, ciência, pesquisa e inovação é o que vai fazer, vai mudar o país, entendeu? É a chance que a gente tem de, no futuro, daqui 20 anos, estar competindo de forma global com grandes países, com tecnologia, não só vendendo soja, aço, minério de ferro, e sim exportando produtos de valor agregado. Um exemplo clássico é, se você comparar a tonelada do minério de ferro versus a tonelada de um avião, o valor agregado que você tem. Então você precisa exportar milhares de toneladas de minério de ferro versus poucas toneladas de um avião, e o valor agregado, esse é o exemplo do valor agregado. Os países desenvolvidos exportam valor agregado e não commodities. Isso só se faz com tecnologia e ciência. A gente está conversando aqui com o doutor em Química pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, Gustavo Simões. E como é que o senhor avalia o ambiente atual? Ele é favorável à pesquisa, com essa política do governo hoje que tem sido muito mais anticientífica? A ciência no Brasil, ela está arrumando para o desmonte? Os próprios pesquisadores estão sendo desvalorizados ou não? Como é que o senhor avalia o atual momento da ciência aqui no Brasil? Não, eu acho que assim, é crítico por uma série de fatores, né? Vamos pensar que antes da pandemia, o Brasil já estava vivendo uma recessão, né? Com a entrada do governo atual, tiveram uma série de reduções e restrições, e um dos principais cortes foram em ciência e tecnologia. O Ministério da Ciência e Tecnologia, ele foi fundido com outros ministérios. Isso diminuiu os recursos aí das principais agências de fomento, como a FINEP, como o CNPq, que financiou a pesquisa de forma nacional, né? Então, isso, de certa forma, é complicado, porque você diminui as bolsas, né, de pesquisa, você diminui os investimentos que são feitos, muitos lugares sucateados. Aqui em São Paulo a gente tem uma realidade um pouco diferente, porque a gente tem uma agência de fomento, que é a FAPESP, que é estadual, parte do ICMS do Estado vai para essa agência, que administra muito bem, mas mesmo assim houveram reduções por conta dessa recessão, né? Então, assim, é complicado você achar que a ciência, o investimento em ciência, pesquisa e inovação é um supérfluo, né? É uma visão assim um pouco complicada, porque o supérfluo é aquilo que você não precisa, né? E quando você trata isso como supérfluo, o impacto ele não vem no primeiro ano, no segundo, no quarto. Ele vai vir no 20º, no 30º ano, que é quando você deixou de fazer certas coisas para há 30 anos atrás, né? Então o impacto é muito grande.
Gustavo, há uma dificuldade também da própria comunidade científica em se comunicar com a população e evidenciar a necessidade que a sociedade tem dessa comunidade científica continuar desenvolvendo pesquisa, continuar desenvolvendo ciência, tecnologia e inovação. Você acredita que a comunidade científica aos poucos está conseguindo perceber essa lacuna e preencher esse espaço entre a sociedade e a comunidade científica, a ponto de que essa comunicação exista de uma maneira mais efetiva? Exato. Esse é um ponto importante, porque a divulgação, né, o cientista, por natureza, ele não tem muita vocação para marketing, né? Vamos pensar assim, para se vender no bom sentido, né? Ou, na verdade, vender as suas ideias ou mostrar aquilo que se tem feito, que é o que a gente chama de difusão da ciência, né? Eu acho que isso é um ponto importante, porque muitas vezes as pessoas têm a visão de que isso não serve para nada, são pesquisas que são teses que vão ficar na biblioteca e dinheiro jogado fora, né? E então é papel importante do pesquisador, das universidades, fazerem essa divulgação científica, né? A gente tem um trabalho aqui com a Universidade Federal de São Carlos e com a USP relacionado ao Covid, e a gente fez uma divulgação grande de um trabalho publicado que a gente teve. Para ter uma ideia, teve uma visualização de mais de 60 milhões de visualizações em período de 2 meses. Então, é importante divulgar o que está sendo feito, porque as pessoas têm que entender que aquilo está voltando para a sociedade de alguma forma, né? Então, acho que é papel fundamental. E nesse ponto, eu acho que precisa melhorar um pouco essa divulgação, até mesmo dos canais de mídia, né? Criar mais espaço para se divulgar isso, para que atinja o maior número de pessoas e as pessoas entendam a importância da pesquisa e inovação para um país, né? Falando um pouco do lado positivo, não é? Mesmo com todas essas dificuldades que a ciência enfrenta no Brasil, o que pode ser destacado como conquista da ciência brasileira hoje, em pleno século XXI, que poderia colocar os nossos cientistas como protagonistas nesse universo da pesquisa? Olha, é difícil, tem várias artigos importantes, né, publicados em revistas aí como a Nature, a Science, em diversas áreas, né? Desde acho que um importante no passado teve o sequenciamento do genoma, da laranja, que foi muito importante, algumas pesquisas em materiais também, que são descobertas, materiais diferenciados, que são para se preparar memórias de computador. Recentemente, agora com o Covid, um dos grupos aqui da USP foi o primeiro a isolar e sequenciar o vírus SARS-CoV-2 aqui no Brasil, que é diferente do SARS-CoV-2 dos Estados Unidos, do europeu e até mesmo do asiático. Descobriram que tem vários tipos de vírus circulando no Brasil, então isso tem uma relevância muito grande, mas é difícil destacar um ponto. Assim, tem os neurocientistas que são renomados também aqui no Brasil. Tem pesquisadores excelentes, existe um índice que se mede o número de publicações, né? Então, temos aqui pesquisadores tanto no Brasil como estou em São Paulo, em outros grandes centros com renome internacional. Na área da química, que é mais a sua área de atuação, o senhor destacaria também algum feito que chamasse mais a atenção? A gente tem, na minha área, que é a parte mais de química de materiais, um dos principais pesquisadores do mundo mesmo tá aqui em São Carlos, aqui na região, que é o professor Nelson Longo. Ele é muito renomado e tem pesquisas aí, tem publicações nas principais revistas mundiais, né?
e é ativo, apesar de já ter mais de 70 anos, é super ativo, orientou uma centena de doutores espalhados aí pelo Brasil inteiro, criou uma rede de alunos e colaboradores, porque o papel também, além da publicação científica, um papel importante é a formação de recursos humanos, né? Eu acho que tanto o professor quanto o pesquisador tem um papel fundamental na formação de pessoas mesmo. Gustavo Simões, doutor em Química pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Bom dia, eu que agradeço aí, Jefferson, Fernando. Bom final de semana a todos aí. É mais uma conversa que vai estar na íntegra, logo mais, para sua disposição também, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora, 7:17 na tarde, FM.